Olá pessoal, aqui mais uma vez com vocês, Nélio Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta. Eu me considero uma pessoa bem-humorada, irreverente, né, espirituoso, que eu particularmente acho que são ferramentas interessantes para enfrentar a dureza da vida. Nessa linha, quando eu faço minhas palestras, meus workshops, eu tenho dito, para as pessoas que todo sujeito que se acha importante precisa ter suas teorias. Eu, evidentemente, me achando importante, ou me fazendo importante, ou me vendendo como importante, também criei teorias, né? O Freud tem as teorias freudianas, né? O Jung, as junguianas, e aí eu criei umas teorias. A primeira teoria, a vida não lhe deve nada. A segunda, quem tem mais, oferece mais. Eu vou falar um pouco sobre essa segunda teoria e depois, em outros vídeos, eu vou falando sobre outras teorias. O que eu quero dizer, quem tem mais, oferece mais? Se nós temos uma capacidade de observar, de entender, de intuir, né, de botar no nosso imaginário aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, enxergando, elaborar isto, é uma capacidade que a pessoa tem e que a pessoa tem que fazer valer nas suas relações. Um exemplo, se um filho meu de 15 anos, 20 anos, se impõe contra mim, esbraveja, me xinga, eu poderia usar o meu papel autoritário de pai e ser rude, ser brabo, castigar, ameaçar, mas aí eu tenho pouca capacidade de entrega. Eu estou, de uma certa forma, me nivelando com aquela pessoa que, teoricamente, ainda não está preparada para uma vida mais adequada. Então, nesse sentido, se eu tenho mais, eu tenho que ouvir aquilo que estão me dizendo, em princípio, não me irritar, não brigar, não me sentir desmerecido, no caso como pai, ouvir e propor, conversar com aquela pessoa, que pode ser um colaborador, pode ser a namorada, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser um amigo, pode ser um porteiro, pode ser um guardador de carro, não importa. Conversar com aquela pessoa, mesmo diante de coisas, de frases que nós estamos ouvindo e que achamos umas bobagens. Então, nesse sentido, quem tem mais, oferece mais. Sentido de apaziguar, de acalmar, de não se irritar, porque as pessoas hoje em dia estão cada vez mais empobrecidas do ponto de vista de perceberem os aspectos mais subjetivos das relações humanas. As pessoas são muito concretas. Elas enxergam uma coisa, ouvem uma coisa e às vezes distorcem, ou às vezes nem escutam até o final, não ouvem até o final, interrompem uma conversa. Eu já me surpreendi lendo algumas mensagens na internet e não ler até o fim e não conseguir ir adiante para resolver aquele problema da internet. Aí eu volto para ler de novo e eu digo, mas eu não li a mensagem inteira. Então eu, um sujeito, com uma certa experiência, uma boa experiência da vida, às vezes atropelo as coisas que estão escritas e às vezes até atropelo o que estou ouvindo dos outros. Então isso é um problema humano. Então sim, quem tem mais oferece mais. Eu chamo vocês para que vocês façam esse exercício no dia a dia. Ou seja, não é se submeter ao outro, não é se sentir desvalorizado para o outro, aceitar que o outro seja grosseiro, o que xinga, não é nesse sentido. É no sentido de ouvir aquilo e ao invés de dar uma resposta rápida, ou ficar irritado, ou ameaçar, expande a conversa. Pergunta mais sobre aquilo, pergunta para a pessoa, olha, por que tu está irritado comigo assim? Por que tu está me tratando assim, desse jeito? Isso vale para qualquer nível de relacionamento nosso. Eu acho que a gente fazendo isso, vamos nos sentir mais potentes, mais competentes, mais saudável e vamos ajudar aquela pessoa que está perto de nós. Então não é quem tem mais dinheiro, quem tem mais riqueza, quem tem mais poder, quem estudou mais. Não, é que tem capacidade de pensar, de observar, de elaborar, dentro de si e de fazer devoluções. Porque o que é o grande poder na vida das pessoas se não é a palavra? E a palavra está conectada com ouvir, com pensar, não deixar ser contaminada por irritações, por preconceitos, com prejuízos. Então,
Isso é a segunda teoria tombiniana, que eu tomo essa liberdade aqui de fazer de uma forma jocosa, bem-humorada, assim, que eu levo isso muito a sério na minha vida. Chamo para mim a responsabilidade de, às vezes, de lidar com situações conflitosas. Isso me preenche, me sinto bem, na medida que também vou sair daquele ambiente, ou daquele encontro mais aliviado, não vou para casa irritado. Isso vale no trânsito, isso vale no trabalho. Vocês que são gestores, prestem atenção nisso. Um abraço, Nélio Tombini.